Você está prestes a ouvir o audiobook do livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert T. Kiyosaki. E se você está procurando por um resumo, uma review mais rápida deste livro, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card ou na descrição. E se você quer receber novos lançamentos de audiobooks, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição deste vídeo você tem acesso ao resumo e a review por escrito deste livro em meu blog, assim como o download dos arquivos do audiobook. Se está pensando em adquirir esse livro, não deixe de conferir os links na descrição. Assim você ganha desconto e também ajuda o canal a crescer. Agora eu te desejo um excelente livro e um bom proveito. Esta é a versão dividida por capítulos. Capítulo 9. Ainda quer mais? Aqui estão algumas possibilidades. Muitos podem não achar os meus 10 passos suficientes. Eles os veem mais como filosofias do que como ações. Penso que entender a filosofia é tão importante quanto a ação. Há muita gente que quer fazer em vez de pensar, e há os que pensam, mas não fazem. Eu diria que sou ambos. Adoro ideias e amo a ação. Para os que querem um ponto de partida das coisas a se fazer, irei compartilhar resumidamente um pouco do que faço. Pare de fazer o que está fazendo. Em outras palavras, pare e avalie o que está e o que não está funcionando. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Pare de fazer o que não dá resultado e procure fazer algo novo. Procure novas ideias. Para novas ideias de investimento, vou às livrarias e procuro livros sobre assuntos diferentes e originais. Chamo-os de fórmulas. São livros que ensinam como aplicar de uma forma que não conheço. Por exemplo, em uma livraria, encontrei o livro The 16% ou The 16% Solution, a solução dos 16% em tradução livre, de Joel Moskowitz. Comprei e li o livro. E na quinta-feira seguinte, fiz exatamente o que dizia, passo a passo. Também fiz isso ao procurar pechinchas em imóveis nos escritórios de advogados e bancos. Muitas pessoas não agem ou se deixam convencer por qualquer pessoa a desistir da fórmula que estão estudando. Meu vizinho me disse porque os 16% não funcionariam. Não dei ouvidos, porque ele nunca tinha experimentado isso. Encontre alguém que realizou o que você deseja. Convide-o para almoçar e peça dicas, macetes de negócios. No caso dos títulos de dívidas de impostos prediais de 16%, fui à repartição de impostos municipais e procurei a funcionária que trabalhava na respectiva seção. Descobri que ela também aplicava nestes títulos. Imediatamente a convidei para o almoço. Ela ficou encantada de me contar tudo o que sabia e como fazer. Depois do almoço, ela passou a tarde me mostrando tudo. No dia seguinte, com seu auxílio, encontrei 2 ótimos imóveis e desde então estou recebendo os juros de 16%. Levei um dia para ler o livro e outro para agir, 1 hora para almoçar e um dia para fechar 2 bons negócios. Participe de cursos, leia e assista a palestras. Procuro nos jornais cursos novos e interessantes. Muitos são de graça ou baratos. Também pago seminários caros sobre o que quero aprender. Sou rico e não preciso de um emprego devido ao que aprendi. Tenho amigos que não fizeram esses cursos e me dizem que estou perdendo dinheiro enquanto continuam no mesmo emprego. Faça muitas ofertas. Quando quero um imóvel, procuro muito e, em geral, faço uma oferta por escrito. Se você não sabe exatamente quanto oferecer, eu também não. Isso é tarefa de corretor imobiliário. Eles fazem as ofertas, eu procuro trabalhar o mínimo. Uma amiga queria que eu lhe mostrasse como comprar apartamentos. Em um sábado, ela,
Seu corretor e eu visitamos 6 edifícios. 4 eram uma droga, mas 2 interessantes. Aconselhei que ela enviasse por escrito uma proposta para cada um deles, mas oferecendo metade do que os proprietários pediram. Ela e o corretor quase sofreram um infarto. Pensaram que não seria educado, que os proprietários poderiam se sentir ofendidos. Acho mesmo que o corretor não queria tanto trabalho assim, pois não fizeram nada e continuaram procurando um negócio melhor. Não fizeram ofertas e a pessoa ainda está procurando o negócio certo pelo preço bom. Bom, você não saberá qual é o preço certo até que encontre outra parte que deseja fechar o negócio. A maioria dos vendedores pede muito. É raro que um vendedor peça um preço inferior ao valor do objeto de venda. Moral da história: faça ofertas. As pessoas que não investem não têm ideia do que é tentar vender alguma coisa. Tive um imóvel que procurei vender durante meses. Teria ficado contente com qualquer proposta. Não estava preocupado com o quão baixo fosse o preço. Eles poderiam ter me oferecido 10 porcos e eu teria ficado feliz. Não pela oferta, mas porque alguém estava interessado. Eu teria feito uma contraproposta. Talvez aceitasse uma criação de porcos, mas é assim que o jogo funciona. O jogo de compra e venda é divertido, não se esqueça disso. É divertido e é só um jogo. Faça ofertas. Alguém pode dizer sim. Eu sempre faço ofertas com ressalvas. Em imóveis, faço ofertas com a ressalva de que está sujeito à aprovação do sócio no negócio. Nunca especifico quem é o sócio do negócio. A maioria das pessoas não sabe que o sócio é o meu gato. Se eles aceitam a oferta e eu não estou disposto a fechar o negócio, ligo para casa e falo com o gato. Faço esta declaração absurda para ilustrar como o jogo é incrivelmente fácil e simples. Gente demais torna as coisas complicadas e demasiadamente sérias. Descobrir uma boa oferta, o negócio e os investidores certos ou o que quer que seja é como namorar. Você precisa ir ao mercado e falar com um monte de gente, fazer um monte de ofertas, contrapropostas, negociar, rejeitar e aceitar. Conheço solteiros que ficam em casa e esperam que o telefone toque, mas é melhor ir ao mercado, mesmo que seja apenas o supermercado. Procurar oferecer, rejeitar, negociar e aceitar são partes do processo de quase tudo na vida. Corra, caminhe ou dirija por uma área específica durante 10 minutos, uma vez por mês. Eu encontrei alguns dos meus melhores investimentos imobiliários fazendo isso. Eu vou correr em um determinado bairro ao longo de um ano e observo as mudanças. Para que um negócio seja lucrativo, são necessários 2 elementos: a pechincha e mudança. Há pechinchas aos montes, mas é a mudança que a transforma em uma oportunidade lucrativa. Assim, corro em uma área na qual gostaria de investir. É a repetição que me permite observar pequenas diferenças. Observo avisos de venda de imóveis que estão lá há muito tempo. Isso significa que o vendedor estará mais disposto a negociar. Observo caminhões de mudança indo e vindo. Paro e converso com os motoristas. Falo com os entregadores de encomendas postais. É impressionante quantas informações eles têm sobre uma área. Descubro uma área ruim, especialmente aquelas que os moradores foram afugentados pelo noticiário. Às vezes, a percorro por um ano, à espera de sinais de que algo está mudando para melhor. Falo com os varejistas, especialmente os novos, e descubro por que estão se mudando. Isso leva apenas alguns minutos por mês, e o faço enquanto me ocupo com outra atividade, como correr ou ir a uma loja.
Procure pechinchas em todos os mercados. Os consumidores estão sempre pobres. Quando um supermercado faz uma promoção de, digamos, papel higiênico, o consumidor corre e faz estoque. Quando o mercado de ações faz uma promoção muitas vezes chamada de crash ou correção, o consumidor foge. Quando o supermercado aumenta os preços, o consumidor compra em outro lugar. Quando o preço das ações sobe, o mesmo consumidor começa a comprá-las. Lembre-se sempre, os lucros são feitos na compra, não na venda. Vá aos lugares certos. Um vizinho comprou um apartamento por $100 mil. Comprei o apartamento contíguo ao seu por $50 mil. Ele me disse que estava esperando que os preços subissem. Eu lhe mostrei que o lucro ocorre quando se compra e não quando se vende. Ele comprou um imóvel de uma corretora que não possuía imóveis próprios. Eu comprei o meu no departamento de execuções judiciais de um banco. Paguei $500 por um curso que me ensinou a fazer isso. Meu vizinho acreditava que pagar esta quantia por um curso sobre investimentos em imóveis era muito caro. Ele disse que não tinha dinheiro para isso, nem tempo, de modo que está esperando o preço do seu imóvel aumentar. Primeiro ache quem queira comprar, então encontre quem deseja vender. Um amigo estava querendo um terreno. Tinha o dinheiro, mas não tinha tempo. Descobri um terreno maior do que o desejado pelo meu amigo. Reservei e liguei para ele, que decidiu ficar com uma parte do terreno. Então vendi para ele e o comprei. Assim, o restante do terreno me saiu de graça. Moral da história: compre o bolo e corte-o em fatias. Muitas pessoas buscam o que está dentro do seu orçamento, têm uma visão limitada, compram apenas uma fatia do bolo e acabam pagando mais por menos. Pessoas que pensam pequeno perdem grandes oportunidades. Se quiser enriquecer, pense grande. Os varejistas gostam de dar descontos para grandes quantidades, simplesmente porque a maioria dos homens de negócios adora gente que gasta muito. Assim, mesmo se for pequeno, sempre é possível pensar grande. Quando a minha empresa precisou comprar computadores, liguei para vários amigos perguntando se eles também estariam dispostos a comprar. Então fomos a diversos vendedores e acabamos fechando um bom negócio, porque estávamos comprando várias unidades. Já fiz o mesmo com ações. Pessoas pequenas permanecem pequenas porque pensam pequeno, agem sozinhas ou não fazem nada. Aprenda com a história. Todas as grandes empresas listadas na bolsa começaram como pequenos negócios. O Coronel Sanders não ficou rico até ter perdido tudo aos 60 anos de idade. Bill Gates era um dos homens mais ricos do mundo antes dos 30. Haja, a ação sempre vence a prostração. Estas são apenas algumas das coisas que fiz e continuo fazendo para reconhecer as oportunidades. As palavras importantes são fiz, entre aspas, e faço, também entre aspas. Conforme repeti inúmeras vezes ao longo do livro, você precisa agir antes de poder receber as recompensas financeiras. Movimente-se. Seção de estudo. Capítulo 9. Ainda quer mais? Aqui estão algumas possibilidades. Para os que querem um ponto de partida sobre o que fazer, aqui está resumidamente um pouco do que Robert faz. Pare de fazer o que está fazendo. Faça uma pausa para avaliar o que realmente funciona. Procure novas ideias. Vá a livrarias e procure livros sobre assuntos únicos e incomuns. O livro The 16% Solution, de Joey Moscovitz, ensinou algo novo a Robert e o incentivou a agir. Encontre alguém que realizou o que você deseja. Chame-o para almoçar e peça dicas e artifícios de negociação. Participe de cursos, leia e assista a palestras. Robert procura cursos novos e interessantes nos jornais e na internet. Faça muitas ofertas. Você não sabe o preço certo até que tenha com o que comparar. Muitos vendedores pedem muito. É raro um vendedor que oferece um preço abaixo do valor de mercado.
É divertido, é só um jogo. Faça ofertas, alguém pode aceitá-las. E faça ofertas com ressalvas. Corra, caminhe ou dirija por uma área específica durante 10 minutos, uma vez por mês. Robert encontrou alguns dos seus melhores investimentos imobiliários assim. Corre um determinado bairro ao longo de um ano e observa as mudanças. Para que um negócio seja lucrativo, são necessários 2 elementos: pechincha e mudança. Há pechinchas aos montes, mas é a mudança que as transforma em uma oportunidade lucrativa. Isto leva apenas alguns minutos por mês, e ele o faz enquanto se ocupa com outras atividades, como correr ou ir a uma loja. Procure pechinchas em todos os mercados. Os consumidores sempre serão pobres. Quando um supermercado faz uma promoção de, digamos, papel higiênico, o consumidor corre e faz estoque. Quando o mercado de ações faz uma promoção, muitas vezes chamada de crash ou correção, o consumidor foge. Lembre-se, os lucros são feitos na compra, não na venda. Vá aos lugares certos. Um vizinho comprou um apartamento por $100 mil. Robert comprou o apartamento do lado ao seu por $50 mil. Ele lhe disse que estava esperando que os preços subissem. Robert lhe mostrou que o lucro ocorre quando se compra e não quando se vende. Ele comprou um imóvel de uma corretora que não possuía imóveis próprios. Robert comprou o seu no departamento de execuções judiciais de um banco, pagando $500 por um curso que o ensinou a fazer isso. O seu vizinho acreditava que pagar esta quantia por um curso sobre investimentos em imóveis era muito caro. Ele disse que não tinha dinheiro para isso, nem tempo, de modo que está esperando o preço do seu imóvel aumentar. Primeiro ache quem queira comprar, então encontre quem deseja vender. Compre o bolo e corte-o em fatias. Muitas pessoas buscam o que está dentro do seu orçamento, têm uma visão limitada. Compram apenas uma fatia do bolo e acabam pagando mais por menos. Pessoas que pensam pequeno perdem grandes oportunidades. Se quer enriquecer, pense grande. Os varejistas gostam de dar descontos para grandes quantidades, simplesmente porque a maioria dos homens de negócios adoram gente que gasta muito. Mesmo que seja pequeno, você pode se reunir a outros para realizar um bom negócio, porque você quer comprar várias unidades de um objeto determinado. Pessoas pequenas permanecem pequenas porque pensam pequeno, agem sozinhas e não fazem nada. Aprenda com a história. Todas as grandes empresas listadas na bolsa começaram como pequenas empresas. O Coronel Sanders não ficou rico até ter perdido tudo, aos 60 anos. Bill Gates era um dos homens mais ricos do mundo antes dos 30. A ação sempre vence a prostração. Você precisa agir antes de ser financeiramente recompensado. Movimente-se. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com o seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com o seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. Pergunta 1. Essa lista de coisas a fazer o inspira ou intimida? Segunda. Que ações da lista apresentadas você está pronto para tomar? Terceiro, após ler a lista, quais itens em que ainda não tinha pensado ou que são altamente funcionais se destacam? Que medidas pode tomar para torná-los reais na sua vida? Ideias finais. Eu gostaria de compartilhar algumas ideias finais com você. A principal razão que me fez escrever este livro e também a razão pela qual ele é um best-seller desde 2000, foi a de partilhar percepções sobre Foi a de partilhar percepções sobre empregar a inteligência financeira para resolver muitos dos problemas cotidianos. Sem treinamento financeiro, frequentemente recorremos a fórmulas padronizadas para levar a vida.
como trabalhar com afinco, poupar, fazer empréstimos e pagar impostos demais. Hoje, mais do que nunca, precisamos de mais informação. Recorrerei a uma história como exemplo de um problema financeiro com que se deparam tantas famílias em nossos dias. Como você pode proporcionar boa formação para seus filhos e se preparar para sua própria aposentadoria? Isso requer um uso da inteligência financeira, em vez de trabalhar arduamente para atingir o mesmo objetivo. Um amigo meu reclamava de como era difícil poupar para garantir o pagamento da faculdade dos seus filhos. Ele aplicava $300 todo mês em um fundo mútuo e já tinha acumulado $12.000. Ele tinha 12 anos para conseguir isso, pois o filho mais velho estava então com 6 anos de idade. Na época, o mercado de imóveis de Phoenix estava péssimo. As pessoas estavam se desfazendo de suas casas. Sugeri ao meu colega que comprasse uma casa com parte do dinheiro acumulado no seu fundo mútuo. A ideia o deixou intrigado e começamos a discutir a possibilidade. Sua grande preocupação era que não tinha crédito no banco para comprar outra casa, já que estava muito endividado. Eu lhe assegurei de que havia outras formas de financiar imóveis sem recorrer ao banco. Durante 2 semanas, procuramos uma casa que se encaixasse nos critérios que estabelecemos. Havia muitas a escolher, então foi bastante divertido. Finalmente encontramos uma casa de 3 quartos e 2 banheiros em um bom bairro. O proprietário tinha sido demitido da empresa e precisava vender naquele dia, pois ele e a família estavam de mudança para a Califórnia, aonde outro emprego o aguardava. O proprietário queria $102.000, mas oferecemos apenas $79.000. Ele aceitou imediatamente e concordou em fazer o financiamento com 10% de entrada. Tudo o que meu amigo precisou desembolsar foram $7.900. Assim que o antigo proprietário se mudou, meu amigo alugou a casa. Depois de pagar todas as despesas, incluindo o financiamento, meu amigo recebia $125 mensais. Seu plano era ficar com a casa por 12 anos, acelerando o pagamento do financiamento com aqueles $125 ao mês. Imaginamos que ao fim deste tempo, a maior parte do financiamento estaria quitada e ele teria uns $800 líquidos mensais na época em que o primeiro filho entrasse na faculdade. Se a casa se valorizasse, também seria possível vendê-la. 3 anos depois, o mercado de imóveis em Phoenix registrou uma súbita recuperação e o inquilino que morava na casa e gostava muito dela lhe ofereceu $156.000. Novamente, meu amigo me perguntou o que eu achava e eu aconselhei a vendê-la, recorrendo ao mecanismo de diferenciamento de imposto da seção 1031. De repente, ele tinha cerca de $80.000 para fazer alguma coisa. Liguei para outro amigo em Austin, no Texas, que pegou este dinheiro e o aplicou em uma sociedade limitada de uma empresa que estava montando. Dentro de 3 meses, meu amigo passou a receber mensalmente cerca de $1.000, que ele imediatamente aplicava no fundo mútuo. 2 anos depois, a pequena empresa foi vendida. Meu amigo recebeu cerca de $330.000 pela sua parte. Ele os reinvestiu em um novo projeto de uma amiga, rendendo agora cerca de $3.000 mensais, que eram novamente aplicados no fundo mútuo. Agora ele está confiante de que seu objetivo será alcançado mais facilmente. Bastaram os $7.900 para começar e um pouco de inteligência financeira. Seus filhos poderão ter a instrução que desejam e ele poderá usar o ativo remanescente mediante a sua sociedade anônima para financiar a sua aposentadoria. Em decorrência de sua estratégia de investimento bem-sucedida, ele poderá se aposentar mais cedo. Obrigado por ler este livro. Espero que lhe tenha oferecido algumas percepções quanto à utilização do poder de o dinheiro trabalhar para você.
Hoje, precisamos de mais inteligência financeira, simplesmente para sobreviver. A ideia de que é preciso dinheiro para ganhar dinheiro é o pensamento das pessoas sem sofisticação financeira. Não quer dizer que não sejam inteligentes. Elas simplesmente não aprenderam a ciência de ganhar dinheiro. O dinheiro é apenas uma ideia. Se quer mais dinheiro, simplesmente mude sua forma de pensar. Toda pessoa que se fez por si própria começou com uma ideia pequena que transformou em algo grandioso. O mesmo ocorre com o investimento. São necessários apenas alguns dólares para começar, crescer até conseguir algo maior. Já encontrei muita gente que passa a vida buscando a oportunidade perfeita ou tentando acumular dinheiro para entrar em um grande negócio, mas isso me parece tolice. Vi muitos investidores sem sofisticação colocarem grandes poupanças em um negócio e perderem quase tudo rapidamente. Eles podem ter sido bons trabalhadores, mas não foram bons investidores. Instrução e conhecimento sobre dinheiro são importantes. Comece cedo. Compre um livro. Participe de um seminário. Pratique. Transformei $5.000 em dinheiro em um ativo de 1 milhão, que gerou um fluxo de caixa de $5.000 mensais em menos de 6 anos. Mas comecei a aprender desde garoto. Incentivo você a aprender, porque não é tão difícil assim. De fato, é até fácil, uma vez que se pega o jeito da coisa. Penso que a minha mensagem tenha ficado clara. É o que está na sua mente que determina o que estará nas suas mãos. O dinheiro é só uma ideia. Há um livro de Napoleon Hill chamado Quem Pensa Enriquece. O título do livro não é Quem Trabalha Arduamente Enriquece. Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar com afinco para você, e sua vida será mais fácil e mais feliz. Nos dias de hoje, não procure segurança. Seja esperto. As 3 rendas. No mundo da contabilidade existem 3 tipos diferentes de renda. A primeira, auferida. A segunda, de portfólio. A terceira, passiva. Quando meu pai, pobre, me dizia vá para a escola, tire boas notas e ache um emprego seguro, recomendava que eu trabalhasse pela renda auferida. Meu pai rico, ao dizer os ricos não trabalham por dinheiro, fazem com que o dinheiro trabalhe para eles, se referia então à renda passiva e à de portfólio. A renda passiva, em muitos casos, deriva de investimentos em imóveis. A renda de portfólio é proveniente de ativos de papel, tais como ações e títulos. Foi esse tipo de renda que tornou Bill Gates o homem mais rico do mundo, não a auferida. O pai rico falava: o segredo para se tornar rico é a habilidade de converter a renda auferida em passiva e de portfólio o mais rápido possível. Ele dizia: os impostos são maiores sobre a renda auferida. A passiva é a renda menos tributada. Esta é outra razão para fazê-lo, querer que o dinheiro trabalhe arduamente para você. O governo tributa mais a renda pela qual trabalha arduamente do que a que o seu dinheiro produz, com afinco para você. Em meu livro Independência Financeira, explico os 4 diferentes tipos de pessoas que integram o mundo dos negócios. São E. Empregados. A. Autônomos ou proprietários de pequenas empresas. D. Donos de grandes negócios. E I. Investidores. Muitas pessoas vão para a escola aprender a se tornar E ou A. Dependência financeira fala sobre as diferenças cruciais desses 4 tipos e como as pessoas podem mudar de quadrante. Na verdade, a maior parte dos nossos produtos foram desenvolvidos para pessoas dos quadrantes D e I. 20 anos atrás. Missão: Educação Financeira. Novos livros da série Pai Rico, de que você vai gostar. O Negócio do Século XXI. Escola de Negócios, Profecia do Pai Rico. Em Guia de Investimentos, outro livro da série Pai Rico, detalha a importância de se converter a renda auferida em passiva ou de portfólio. O Pai Rico dizia:
Tudo o que um investidor profissional faz é transformar a renda auferida em passiva e de portfólio. Se sabe o que está fazendo, investir não é arriscado, é algo corriqueiro. O segredo para a independência financeira. O segredo para a independência financeira e a grande riqueza é a habilidade pessoal de converter a renda auferida em passiva ou de portfólio. O meu pai rico gastou muito tempo ensinando a Mike e a mim esta habilidade. Dominá-la foi o que tornou a minha mulher Kim e eu financeiramente independentes, sem nunca precisar trabalhar novamente. Continuamos trabalhando por opção. Hoje temos uma empresa de investimentos imobiliários para gerar renda passiva e participamos de colocações privadas e ofertas públicas iniciais, IPOs, de ações para gerar renda de portfólio. Também voltamos a trabalhar para construir uma empresa de educação financeira, para que possamos continuar a criar e publicar livros e jogos. Todos os nossos produtos educativos são criados para ensinar a mesma habilidade que o pai rico me ensinou, de converter renda auferida em passiva e de portfólio. Os jogos que criamos são importantes porque ensinam o que os livros não conseguem. Por exemplo, você nunca aprenderia a andar de bicicleta somente lendo um livro. Nossos jogos Cash Flow e o Cash Flow for Kids, versão para crianças, foram desenvolvidos para ensinar aos jogadores as habilidades básicas de investimento para converter renda auferida em passiva e de portfólio. Eles ensinam os princípios da contabilidade e da proficiência financeira. Estes jogos são os únicos produtos educativos do mundo que ensinam às pessoas todas estas habilidades simultaneamente. Você pode jogar o Cash Flow clássico online em www.richdad.com. O conteúdo está em inglês. E aprender a converter renda auferida em passiva ou de portfólio. Notas do narrador. Os links estão na descrição. Fim das notas. O Cash Flow 202 é a versão avançada do Cash Flow 101 e requer tanto o jogo anterior quanto o seu entendimento antes de jogar. O Cash Flow 201 e o Cash Flow for Kids ensinam os fundamentos básicos do investidor. O Cash Flow 202 ensina os princípios do investimento técnico. O investimento técnico envolve estratégias avançadas de negócios, tais como venda a descoberto, opções de compra e venda e strudels. Uma pessoa que entende estas técnicas avançadas é capaz de ganhar dinheiro tanto com o mercado em alta quanto em baixa. Como meu pai rico dizia, um investidor de verdade faz dinheiro em um mercado em ascensão ou em queda. É por isso que ganha muito dinheiro. Uma das razões pelas quais eles fazem muito dinheiro é simplesmente porque têm mais autoconfiança. O pai rico falava, eles têm muito autoconfiança porque têm menos medo de perder. Em outras palavras, o investidor mediano não ganha tanto dinheiro porque tem medo de perder dinheiro. O investidor mediano não sabe como se proteger das perdas, e é isso que o Cash Flow 202 ensina. Investidores medianos pensam que investir é arriscado porque não foram formalmente treinados para ser investidores profissionais. Como Warren Buffett, o investidor norte-americano mais rico, diz, o risco vem de não saber o que está fazendo. Meus jogos de tabuleiro ensinam o básico do investimento fundamental e o do investimento técnico enquanto diverte as pessoas. Eventualmente ouço alguém dizer, seus jogos educativos são caros, o que coloca a questão do retorno sobre investimento, ROI, ou do valor que torna a posse pagar o preço. Concordo com a cabeça e respondo, sim, podem ser caros, especialmente se comparados aos jogos de tabuleiro de entretenimento. Mas os meus jogos não são tão caros quanto uma formação universitária. Trabalhar arduamente por toda uma vida por renda auferida, pagar impostos excessivos e então viver o terror de perder todo o seu dinheiro nos mercados de investimento. Quando alguém murmura hesitante sobre o preço, posso ouvir o meu pai rico dizendo, se quiser ficar rico, deve saber por que tipo de renda trabalhar com afinco, como manter e protegê-la das perdas. Este é o segredo da grande riqueza. O pai rico também dizia,
Se não entender a diferença entre estes 3 tipos de renda e não aprender as habilidades de como adquirir e protegê-las, você provavelmente vai passar a vida toda ganhando menos do que poderia, trabalhando mais arduamente do que precisaria. Meu pai pobre pensava que uma boa educação, um emprego digno e anos de trabalho árduo eram tudo de que você precisava para ser bem-sucedido. O meu pai rico também pensava que uma educação consistente era importante, mas para ele era igualmente importante que Mike e eu soubéssemos as diferenças entre as 3 rendas e em qual investir os nossos esforços. Para ele, isso era a educação financeira básica, conhecer as diferenças entre as 3 rendas e aprender as habilidades de investimento e de como obtê-las são a formação básica para qualquer um que se dedique a adquirir uma grande riqueza e alcançar sua independência financeira, um tipo especial de liberdade que apenas uns poucos conhecerão, como o pai rico afirmou na lição número 1. Os ricos não trabalham por dinheiro, sabem como fazê-lo trabalhar para eles. O pai rico dizia: a renda auferida é o dinheiro pelo qual você trabalha, enquanto a passiva e a de portfólio são o dinheiro trabalhando para você. Entender esta pequena diferença foi crucial na minha vida, ou, como Robert Frost termina o seu poema, e foi o que fez toda a diferença. Movimente-se. Todos receberam 2 grandes dons, sua mente e o seu tempo. Cabe a você fazer o que quiser com ambos. Você e só você tem o poder de determinar o destino de cada centavo que chega às suas mãos. Gaste totalmente o seu dinheiro. Você escolheu ser pobre. Gaste-o com passivos e fará parte da classe média. Invista-o em sua mente e aprenda a adquirir ativos e estará escolhendo a riqueza como o seu objetivo e seu futuro. A escolha é sua e apenas sua. A cada dia, a cada centavo, você decide ser rico, pobre ou de classe média. Escolha dividir este conhecimento com os seus filhos e você os estará preparando para o mundo que os aguarda. Ninguém mais o fará. Seu futuro e dos seus filhos serão determinados pelas escolhas que você faz hoje, não amanhã. Desejamos para você muita riqueza e muita felicidade com este fabuloso dom chamado vida. Robert Kiyosaki. Seção de estudo. Ideias finais. Resumo. A principal razão que fez Robert escrever este livro foi a de partilhar percepções quanto à maneira como uma maior inteligência financeira pode ser empregada para resolver muitos dos problemas comuns da vida. Ele mostra um exemplo de como um amigo, preocupado em economizar dinheiro suficiente para a educação universitária dos seus filhos, conseguiu transformar uma entrada de $7.900 em uma casa em Phoenix e um projeto que poucos anos depois gerava $3.000 de renda mensal. Precisou de um pouco de dinheiro para começar e de inteligência financeira. Educação e sabedoria financeira são importantes. Comece cedo, compre um livro, frequente seminários, pratique, comece pequeno. O que está na sua mente determina o que estará nas suas mãos. O dinheiro é só uma ideia. No mundo da contabilidade existem 3 tipos de renda: a oferida, de portfólio e passiva. A última, na maioria das vezes, deriva de imóveis e investimentos. A renda de portfólio é proveniente de ativos de papéis, como ações e títulos. Os impostos são maiores sobre a renda oferida e menores sobre a passiva. Como o pai rico dizia, o governo tributa mais a renda proveniente do trabalho árduo do que aquela vinda do dinheiro que trabalha para você. Em outro livro de Robert, Independência Financeira, ele mostra os 4 diferentes tipos de pessoas que integram o mundo dos negócios: E de empregados, A de autônomos ou pequenos empresários, D de donos de grandes negócios e I de investidores, e como as pessoas podem mudar de quadrante. Em O Guia de Investimentos, Robert esmiuça a importância de se converter renda oferida em passiva e de portfólio. Os jogos de tabuleiro de Robert e Kim dão seguimento a esses ensinamentos.
ensinando o que o livro não consegue. Os jogos Cash Flow e Cash Flow for Kids, versão para crianças, foram desenvolvidos para ensinar aos jogadores as habilidades básicas de investimento e a converter renda auferida em passiva e de portfólio. Eles também ensinam os fundamentos da contabilidade e da proficiência financeira. O Cash Flow 202 é a versão avançada do Cash Flow 201 e ensina os princípios do investimento técnico. Este tipo de investimento envolve estratégias avançadas de venda a descoberto, opções de compra e venda e strudels. Uma pessoa que entenda esta técnica avançada é capaz de ganhar dinheiro com o mercado em alta ou em queda. Saber a diferença entre os 3 tipos de renda e aprender as habilidades de investimento para adquiri-las são a formação básica para quem deseja uma grande riqueza e conquistar a independência financeira, um tipo especial de liberdade, a que somente alguns terão acesso. Todos receberam 2 grandes dons, sua mente e seu tempo. Cabe a você fazer o que quiser com ambos. Você e só você tem o poder de determinar o destino de cada centavo que chega às suas mãos. A cada dia, a cada centavo, você decide ser rico, pobre ou de classe média. Escolha dividir este conhecimento com seus filhos, e você os estará preparando para o mundo que os aguarda. Questões adicionais. Primeira, qual é a primeira coisa que fará ao terminar este guia de estudos? Segundo, o que está esperando? Sobre o autor, Robert Kiyosaki. Mais conhecido como o autor de Pai Rico, Pai Pobre, apontado como o livro número 1 de finanças pessoais de todos os tempos, Robert Kiyosaki revolucionou e mudou a maneira de pensar em dinheiro de dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele é um empreendedor, educador e investidor que acredita que o mundo precisa de mais empreendedores para criar empregos. Com pontos de vista sobre dinheiro e investimentos que normalmente contradizem a sabedoria convencional, Robert conquistou fama internacional por sua narrativa direta, irreverência e coragem, e se tornou um defensor sincero e apaixonado da educação financeira. Robert e Kim Kiyosaki são os fundadores de Rich Dad, uma empresa de educação financeira, e os criadores do jogo Cash Flow. Em 2014, a empresa aproveitou o sucesso global dos jogos da Rich Dad para lançar uma nova versão revolucionária do jogo online e para celulares. Robert tem sido considerado um visionário que tem o talento de simplificar conceitos complexos, ideias relacionadas a dinheiro, investimento, finanças e economia, e tem compartilhado a sua jornada pessoal rumo à independência financeira, de uma forma que encanta o público de todas as idades e histórias de vida. Seus princípios fundamentais e mensagem como "sua casa não é um ativo" e "invista para o fluxo de caixa" e "poupadores são perdedores" despertaram uma enxurrada de críticas e zombaria, para depois invadir o cenário do mundo da economia ao longo da última década de forma perturbadora e profética. Seu ponto de vista é de que o velho conselho: arrume um bom trabalho, poupe dinheiro, saia das dívidas, invista em longo prazo, em uma carteira diversificada, se tornou obsoleto na acelerada era da informação. As mensagens e filosofias do Pai Rico desafiam o status quo. Seus ensinamentos estimulam as pessoas a se tornarem financeiramente proficientes e a assumir um papel ativo para investir em seu futuro. Autor de diversos livros, incluindo o sucesso internacional Pai Rico e Pai Pobre, Robert participa frequentemente de programas midiáticos ao redor do mundo, desde CNN, BBC, Fox News, Al Jazeera, GBTV e PBS, a Larry King Live, Oprah, People Daily, Sydney Morning Herald, The Doctors, Straits Times, Bloomberg, NPR, USA Today e centenas de outros. E seus livros, frequentemente o topo da lista dos mais vendidos há mais de uma década. Ele continua a ensinar e a inspirar o público do mundo inteiro. E aí, criativo? Como está a sua criatividade nos bons e nos maus momentos? Se você chegou até aqui é porque está no meio do livro. E eu quero saber como está sendo a sua experiência. Não deixe de dar a sua opinião aqui nos comentários sobre o livro e sobre o audiobook. E se você, assim como eu, gosta de sentir o aroma das novas páginas de um livro, aqui na descrição tem um link onde você pode comprar um exemplar pela Amazon e ainda ajuda o canal. Recado dado, voltamos à leitura. Bônus Sessão Especial.
Houve muitas mudanças na economia e no cenário financeiro desde que Pai Rico, Pai Pobre foi publicado pela primeira vez em 1997. 20 anos atrás, Robert Kiyosaki desafiou a sabedoria convencional com a sua afirmação ousada de que sua casa não é um ativo. Seus pontos de vista controversos sobre dinheiro e investimentos foram recebidos com indignação e críticas. Em 2002, a profecia do Pai Rico aconselhou que nos preparássemos para uma quebra do mercado financeiro. Em 2006, Robert uniu forças com Donald Trump para escrever Nós Queremos Que Você Fique Rico, um livro inspirado pela preocupação de ambos com o acolhimento da classe média norte-americana. Robert continua sendo um defensor apaixonado da importância e do poder da educação financeira. Hoje, na esteira do fiasco do financiamento de alto risco, do recorde das retomadas de imóveis pelos bancos e do colapso econômico global que ainda nos rodeia, suas palavras não são só proféticas, mas esclarecedoras. Muitos céticos passaram a acreditar nisso. Na preparação da reedição do livro Independência Financeira, Robert percebeu duas coisas: que sua mensagem e ensinamentos resistiram ao teste do tempo e que o cenário de investimentos, o mundo em que os investidores operam, mudou drasticamente. Essas mudanças afetaram e continuarão a afetar aqueles que estão no quadrante I de investidores e alimentaram suas decisões de atualizar uma parte importante do livro. Independência Financeira, capítulo 5, Os 5 Anéis de Investidores. Prefácio. Qual é o seu objetivo? O que você quer ser quando crescer? Esta é uma pergunta que foi feita à maioria de nós. Tinha muitos interesses quando era criança e foi fácil de escolher se parecia empolgante e arrebatador. Eu queria. Eu quis ser biólogo marinho, astronauta, marinheiro, oficial náutico, piloto e jogador de futebol. Tive a sorte de alcançar 3 desses objetivos: oficial dos fuzileiros navais, oficial náutico e piloto. Eu sabia que não queria me tornar professor, escritor ou contador. Não queria ser professor porque não gosto de escolas. Não queria ser escritor porque fui reprovado 2 vezes em inglês. E desisti do meu MBA porque não suportava a contabilidade. Ironicamente, agora que cresci, me tornei tudo o que nunca pretendi. Embora não goste da escola, hoje sou proprietário de uma empresa educacional. Leciono por todo o mundo porque amo ensinar, mesmo tendo sido reprovado 2 vezes em inglês porque não sabia escrever corretamente. Hoje sou mais conhecido como escritor. Meu livro Rich Dad, Poor Dad ficou na lista de best-sellers do New York Times por mais de 7 anos e é um dos 3 livros mais lidos dos Estados Unidos. Os únicos livros que estão na frente são The Joy of Sex, de Alex Comfort, e The Road Less Traveled, de Scott Perk, acrescentando mais uma ironia. Pai Rico, Pai Pobre e o meu jogo de tabuleiro Cash Flow são sobre contabilidade, outro assunto com o qual tive que lutar. Mas o que isso tem a ver com a pergunta qual é o seu objetivo de vida? A resposta está na simples, mas profunda afirmação de um monge vietnamita Thich Nhat Hanh. O caminho é o objetivo. Em outras palavras, o objetivo é encontrar o seu caminho, não é a sua profissão. Quanto dinheiro faz, seus títulos ou seus sucessos e fracassos. Encontrar o seu caminho significa descobrir a sua missão na Terra. Qual é o propósito da sua vida? Por que esta dádiva chamada vida lhe foi dada? E qual o dom com que você a retribui? Olhando para trás, sei que frequentar a escola não se tratava de encontrar o meu caminho na vida. Passei 4 anos na escola militar, estudando e treinando para ser um oficial náutico. Se tivesse construído uma carreira navegando para a Standard Oil em seus petroleiros, nunca teria encontrado o meu caminho. Se tivesse ficado nos fuzileiros navais ou ido voar em linhas aéreas comerciais, também nunca o teria achado. Se tivesse permanecido como oficial náutico ou me tornado um piloto comercial, nunca teria me tornado um autor internacional de best-sellers, sido convidado pela Oprah, escrito um livro com Donald Trump ou começado uma empresa global de educação que ensina empreendedorismo e investimentos em todo o mundo. Encontre o seu caminho. Este livro Independência Financeira é importante porque trata de encontrar o seu caminho na vida. Como você sabe, muitas pessoas são programadas desde cedo na vida para ir para a escola e arrumar um emprego. A escola ensina a encontrar um trabalho nos lados E ou A do quadrante. Não ensina a encontrar o seu caminho.
Percebi que existem pessoas que no começo de suas vidas não sabem exatamente o que farão, crescem pensando que se tornarão médicos, advogados, músicos, golfistas ou atores, todos ouvindo sobre crianças prodígio, com talentos excepcionais. Contudo, você pode notar, estas são profissões, não necessariamente caminhos. Então, como alguém encontra o seu caminho? A minha resposta é: eu gostaria de saber se pudesse agitar a minha varinha mágica para que você encontrasse magicamente o seu. Eu o faria. Como não tenho uma varinha mágica, nem posso lhe dizer o que fazer, o melhor que posso fazer é lhe falar o que fiz. E o que fiz foi seguir a minha intuição, meu coração e ter coragem. Por exemplo, em 1973, voltando da guerra, quando meu pai pobre sugeriu que eu retomasse a escola, tirasse notas altas e trabalhasse para o governo, o meu cérebro ficou paralisado. O meu coração pesado e a minha determinação dizia: de maneira alguma. Quando ele sugeriu que eu conseguisse meu antigo emprego de volta na Standard Oil ou me tornasse piloto comercial novamente, minha mente, meu coração e minha determinação disseram não. Sabia que estava recusando navegar e voar, mesmo sendo boas profissões e que pagam muito bem. Em 1973, aos 26 anos, eu tinha crescido. Tinha seguido o conselho dos meus pais e ido para a escola, recebido o meu diploma e tinha 2 profissões, uma licença de oficial náutico e uma para voar. O problema era que aqueles eram empregos e sonhos de uma criança. Aos 26 anos de idade, era maduro bastante para saber que a educação é um processo. Por exemplo, quando queria ser um oficial náutico, fui para a escola de formação. E quando quis aprender a voar, fui para a escola de voo, um processo de 2 anos para formar pilotos. Estava cauteloso a respeito do meu processo educacional seguinte. Eu queria saber o que estava me tornando antes de começá-lo. Escolas tradicionais tinham sido boas para mim. Eu tinha exercido as profissões dos meus sonhos de criança. Alcançar a vida adulta era confuso, porque não havia alguém dizendo: este é o caminho. Eu sabia o que eu não queria fazer, mas não sabia o que queria. Seria bem simples se eu desejasse uma nova profissão. Se quisesse ser um médico, iria para a faculdade de medicina. Se desejasse ser um advogado, cursaria direito. Mas eu sabia que havia mais na vida do que apenas ir para a universidade e obter um diploma de graduação. Não percebi isso na época, mas aos 26 anos estava procurando o meu caminho, não a minha profissão. Uma educação diferente. Em 1973, meu último ano de atividade voando pelos fuzileiros navais, quando aterrissei perto de casa, no Havaí, sabia que queria seguir os passos do meu pai rico. Ainda na Marinha, me inscrevi em cursos de imóveis e negócios de final de semana, me preparando para virar um empresário nos quadrantes D e I. Ao mesmo tempo, por recomendação de um amigo, ingressei em um curso de desenvolvimento pessoal esperando encontrar quem eu realmente era. Um curso de desenvolvimento pessoal não segue um padrão convencional de educação, porque eu não buscava crédito nas disciplinas. Eu não sabia o que aprenderia, assim como quando entrei no curso de imóveis. Tudo o que eu sabia era que havia chegado a hora de fazer um curso para me encontrar. No meu primeiro final de semana de curso, a instrutora desenhou este diagrama simples no quadro negro. Notas do narrador. Logo abaixo este texto há uma figura onde há círculos desenhados semelhando a um alvo. No centro do alvo há um círculo com o texto espiritual. No próximo círculo maior há um texto com a legenda emocional. No próximo círculo há o texto mental. E no primeiro círculo, ou seja, o círculo de fora, o maior de todos, há o texto físico. Na interpretação do locutor que vos fala, a representação é de que o primeiro estágio é físico, o segundo mental, o terceiro emocional e o último e central espiritual. Fim das notas. Com o diagrama completo, a instrutora se virou e disse: para nos tornarmos um ser humano integral, precisamos de educação física, mental, emocional e espiritual. Ao ouvir a sua explicação, ficou claro para mim que a escola tradicional tratava prioritariamente de desenvolver mentalmente os alunos. É por isso que muitos estudantes que vão bem na escola não o fazem no mundo real, especialmente no mundo do dinheiro.
Conforme o curso avançava, pelo final de semana, descobri por que eu não gostava de escolas. Percebi que amava aprender, mas odiava a instituição. A educação clássica é um ótimo ambiente para alunos A, mas não era o contexto para mim. O ensino tradicional destruía o meu espírito, tentando me motivar com a emoção do medo, de cometer erros, de falhar e de não encontrar um trabalho. Eles me programavam para ser um empregado nos quadrantes E ou A. Percebi que a educação convencional não é um lugar para a pessoa que deseja ser um empresário nos quadrantes D e I. Pode ser por isso que muitos empresários nunca terminaram a escola, como Thomas Edison, o fundador da General Electric, o Henry Ford, da Ford Motors Company, Steve Jobs, da Apple, o Bill Gates, da Microsoft, Walt Disney, da Disneyland e Mark Zuckerberg, do Facebook. No decorrer do dia, conforme a instrutora se aprofundava naqueles 4 tipos de desenvolvimento pessoal, percebi que gastei a maior parte da minha vida em ambientes educacionais muito rígidos. Depois de 4 anos em uma academia militar masculina e de 5 como piloto da Marinha, eu estava extremamente forte em termos emocionais e espirituais. Como piloto da Marinha era forte mental e fisicamente, mas só tinha desenvolvido o meu lado masculino. Não tinha um lado dedicado, uma energia feminina. Afinal, fui treinado para ser um oficial dos fuzileiros navais. Emocionantemente estava sob pressão, preparado para matar e espiritualmente preparado para morrer pelo meu país. Você já viu o filme Top Gun, Ases Indomáveis, estrelado por Tom Cruise? Tem uma ideia do universo masculino e de bravata dos pilotos militares. Amo aquele universo. Eu estaria bem nele. Era uma realidade atualizada de cavaleiros e gladiadores. Não era para covardes. No seminário, mergulhei nas minhas emoções e rapidamente atingi o meu espírito. Eu chorei muito, porque tinha muito pelo que chorar. Tinha feito e visto coisas que ninguém nunca deveria ser convidado a fazer. Durante o seminário, abracei um homem, algo que nunca tinha feito antes, nem com meu pai. No domingo à noite, estava difícil de deixar aquele workshop de desenvolvimento pessoal. O seminário fora um ambiente gentil, acolhedor e franco. Na segunda-feira de manhã, foi um choque ser cercado por pilotos egoístas, dedicados a voar, matar e morrer pelo seu país. Depois daquele seminário, do final de semana, eu sabia que era hora de mudanças. Sabia que me desenvolver emocional e espiritualmente, como uma pessoa mais amável, gentil e compassiva, era a coisa mais difícil que eu poderia fazer. Isso foi de encontro a todos os meus anos de academia militar e na escola de voo. Nunca retornei para a educação tradicional novamente. Não desejava estudar para atingir determinadas graduações, boas notas, promoções ou diplomas de novo. A partir de então, se frequentasse um curso ou escola, seria para aprender e me tornar uma pessoa melhor. Não estava perseguindo graduações, notas ou diplomas. Crescendo em uma família de professores, as suas notas, o ensino médio, a universidade em que se formou e as suas pós-graduações eram tudo, como as medalhas e fitas no peito de um piloto da Marinha. Pós-graduações e escolas renomadas eram o status e as listras que os educadores usavam nas suas mangas. Em suas mentes, as pessoas que não haviam terminado o ensino médio eram sujas, almas perdidas da vida. Os que tinham mestrado olhavam com superioridade para os que eram apenas bacharéis. Aqueles com titulação de PhD eram reverenciados. Aos 26 anos, eu sabia que nunca mais voltaria àquele mundo. Nota do editor. Em 2009, Robert recebeu um PhD honoris causa em empreendedorismo de prestígio San Ignacio de Loyola, em Lima, no Peru. Os outros poucos recebedores deste prêmio são líderes políticos, como o ex-presidente da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero. Encontrando o meu caminho. Sei o que alguns de vocês estão se perguntando agora. Por que ele está gastando tanto tempo falando sobre cursos educacionais que fogem ao padrão?
A razão é que este primeiro seminário de desenvolvimento pessoal reavivou o meu amor pelo aprendizado, mas não aquele pregado pela escola. Assim que o seminário acabou, me tornei um viciado em seminários, indo a vários, descobrindo mais sobre a conexão entre meu corpo, minha mente, minhas emoções e meu espírito. Quanto mais estuda, mais curioso fica sobre a educação tradicional. Comecei a fazer perguntas como: por que tantas crianças odeiam a escola? Por que tão poucas gostam? Por que há tantas pessoas altamente instruídas e mal-sucedidas no mundo real? A escola prepara você para o mundo real? Por que odeio escolas, mas amo ensinar? Por que a maioria dos professores é pobre? Por que as escolas nos ensinam tão pouco sobre dinheiro? Estas perguntas me levaram a me tornar um estudante de educação fora dos muros sagrados do sistema escolar. Quanto mais estudava, mais entendia por que eu não gostava de escolas e por que elas não são úteis para a maioria dos seus alunos, mesmo aqueles nota A. A minha curiosidade tocou o meu espírito e me tornei um empresário educacional. Se não fosse por esta curiosidade, talvez nunca tivesse me tornado escritor e desenvolvedor de jogos educativos. A minha educação espiritual me conduziu ao meu caminho na vida. Parece que o nosso caminho não é encontrado na nossa mente. O nosso caminho está no nosso coração. Isso significa que uma pessoa não consegue encontrar o seu caminho no ensino convencional. Tenho certeza de que muitas conseguem. Estou apenas dizendo que eu não o teria feito na escola tradicional. Por que um caminho é importante? Todos nós conhecemos pessoas que ganham muito dinheiro, mas odeiam o seu trabalho. Talvez conhecemos muitos que ganham pouco e também detestam o que fazem. E conhecemos ainda aquelas que só trabalham por dinheiro. Um colega de classe da Academia da Marinha Militar também percebeu que não queria passar a sua vida no mar. Em vez de navegar pelo resto da vida, ingressou na faculdade de Direito após a formatura na Academia Militar, gastando 3 anos antes de se tornar advogado e virar um autônomo do quadrante A. Morreu com 50 e poucos anos. Ele se tornou um advogado muito bem-sucedido, mas infeliz. Como eu, tinha 2 profissões aos 26 anos. Embora odiasse ser advogado, seguiu a carreira porque tinha família, filhos, um financiamento imobiliário e contas a pagar. 1 ano antes de morrer, eu o encontrei em uma reunião de turma, em Nova York. Era um homem amargo. Tudo o que faço é ir atrás de caras ricos como você. Não me pagam nada. Odeio o que faço e as pessoas para quem trabalho. Por que não faz outra coisa? Eu perguntei. Não posso parar de trabalhar. A minha primeira filha está entrando na faculdade. Ele morreu de infarto antes que ela concluísse a graduação. Ele ganhou muito dinheiro com o seu treinamento profissional, mas era emocionalmente irritado, espiritualmente morto, e logo o seu corpo o acompanhou. Sei que isto é um exemplo extremo. Muitas pessoas não odeiam tanto o que fazem quanto o meu amigo. Porém, isto mostra o problema de quando uma pessoa está atada a uma profissão e não consegue encontrar seu caminho. Para mim, essa é a deficiência da educação clássica. Milhões de pessoas saem da escola só para se tornar prisioneiras de trabalhos dos quais não gostam. Elas sabem que algo foi perdido nas suas vidas. Muitos são também pegos na armadilha financeira, ganhando somente o suficiente para sobreviver, querendo ganhar mais, mas sem saber como fazê-lo. Sem a consciência dos outros quadrantes, muitas pessoas voltam para a escola e procuram novas profissões ou salários maiores dos quadrantes E ou A, ignorando o mundo dos quadrantes D e I. Meu motivo para ser professor. A razão principal por eu ter me tornado um professor do quadrante D era o desejo de possibilitar a educação financeira. Queria deixar esta educação acessível para qualquer um que desejasse aprender, independentemente de quanto dinheiro tem ou de um boletim mediano. É por isso que a Rich Dad começou com o jogo Cash Flow. Este jogo pode ensinar em lugares no quais eu nunca poderia ir. A beleza do jogo é que ele foi desenvolvido para que as pessoas ensinassem pessoas. Não são necessários um professor ou uma sala de aula. O jogo Cash Flow já foi traduzido em mais de 16 idiomas, atingindo milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente, a Rich Dad oferece cursos de educação financeira, bem como treinadores e mentores para auxiliar as pessoas a se tornar financeiramente proficientes. Os nossos programas são especialmente importantes para qualquer um que deseje evoluir dos quadrantes E e A para os D e I. Não há garantia de que todos irão para o quadrante D e I.
contudo, saberão acessá-los se quiserem. Mudar não é fácil. Para mim, mudar de quadrante não foi fácil. Foi um trabalho mentalmente árduo, principalmente das perspectivas emocional e espiritual. Tendo crescido em uma família de empregados altamente instruídos do quadrante E, eu carregava seus valores sobre educação, emprego, seguro, benefícios e assistência governamental de muitas maneiras. Os valores da minha família dificultaram a minha transição. Tive que me livrar dos seus conselhos, preocupações e críticas sobre me tornar um empresário e investidor. Alguns dos valores que tive que extirpar foram: mas você precisa de um emprego. Você está assumindo muitos riscos. E se você falhar? Apenas volte para a universidade e faça um mestrado. Torne-se médico. Eles ganham muito dinheiro. Os ricos são gananciosos. Por que o dinheiro é tão importante para você? O dinheiro não vai torná-lo feliz. Viva sempre abaixo das suas posses. Busque segurança. Não siga seus sonhos. Dieta e exercícios. Menciono os desenvolvimentos emocionais e espirituais porque são fundamentais para uma mudança de vida definitiva. Por exemplo, raramente funciona dizer a uma pessoa com excesso de peso: simplesmente coma menos e se exercite mais. Fazer dieta e exercícios pode ser mentalmente lógico, mas muitas pessoas acima do peso não comem porque estão famintas. Elas comem para alimentar o vazio emocional em suas almas. Quando uma pessoa inicia um programa de exercícios e dieta, está apenas trabalhando sua mente e seu corpo. Sem um desenvolvimento emocional e espiritual forte, aquela pessoa acima do peso pode seguir uma dieta por 6 meses, perder muitos quilos, só para eles voltarem até em mais quantidade depois. O mesmo é verdadeiro para a troca de quadrante. Dizer a si mesmo: vou me tornar o empresário do quadrante D, tão leviano quanto um fumante dizer: amanhã vou parar de fumar. Fumar é um vício físico causado por questões emocionais e espirituais. Sem um suporte emocional e espiritual, um fumante permanecerá viciado para sempre. O mesmo se aplica ao alcoolismo, à ninfomania e à oniomania. Muitos vícios são tentativas de encontrar a felicidade na alma das pessoas. É por isso que a minha empresa oferece cursos para a mente e o corpo, mas também treinadores e mentores para auxiliar as transições emocionais e espirituais. Algumas pessoas são capazes de seguir a jornada sozinhas, mas não sou uma delas. Sem um treinamento como o do meu pai rico e um arrimo como a da minha mulher Kim, nunca teria conseguido. Muitas vezes, eu quis largar tudo e desistir. Se não fosse pela Kim ou pelo meu pai rico, eu teria me resignado. Por que estudantes A fracassam? Olhando para o diagrama novamente, é fácil perceber por que tantos estudantes A fracassam no mundo do dinheiro. Notas do narrador. Logo abaixo deste texto, há uma figura, a mesma da anterior, com o alvo, aonde tem as legendas corpo, mente, emoção e espírito. Essa figura deve aparecer em sua tela ou pode ser encontrada no blog esote.com/blog, juntamente com o PDF deste audiolivro. Acesse para ter melhor imersão ao livro. Fim das notas. O texto continua. Uma pessoa pode ser altamente instruída no ponto de vista mental, mas se não for emocionalmente educada, seu medo vai frequentemente frear o seu corpo para o que deve fazer. É por isso que muitos alunos A ficam presos em paralisia analítica, estudando cada pequeno detalhe, mas engessados. Essa paralisia analítica é causada pelo nosso sistema educacional, que pune os alunos que cometem erros. Se pensar sobre isso, estudantes A apenas são A porque quase não erram. O problema com esta trava emocional é que no mundo real as pessoas que agem são as que cometem mais erros e aprendem com eles a vencer o jogo da vida. Veja os ex-presidentes Clinton e Bush. Clinton não admitia suas relações sexuais e Bush os erros que cometeu durante seu mandato. Errar é humano, mas mentir sobre seu ato é crime, conhecido como perjúrio. Quando criticado por errar 1014 vezes antes de criar a lâmpada elétrica, Thomas Edison disse: "Não falhei 1014 vezes. Descobri com sucesso o que não deu certo em 1014 ocasiões." Em outras palavras, a razão para muitas pessoas falharem em alcançar o sucesso é que falham em errar vezes suficientes. Observando o diagrama mais uma vez, uma das razões para que muitas pessoas se agarrem aos seus trabalhos seguros
é a lacuna da educação emocional. Elas deixam o medo reprimi-las. Uma das melhores coisas da escola militar e dos fuzileiros navais é que aquelas organizações gastavam muito tempo desenvolvendo os jovens espiritual, emocional, mental e fisicamente. Embora fosse uma educação difícil, era completa, nos preparando para um trabalho desagradável. Criei o Cash Flow porque educa a pessoa por inteiro. O jogo é uma ferramenta de ensino melhor do que ler ou escrever, simplesmente porque envolve o corpo, a mente, as emoções e o espírito do jogador. Ele foi desenvolvido para jogadores errarem tanto quanto possível com o dinheiro do jogo e então aprenderem com esses erros. Para mim, esta é a maneira mais humana de aprender sobre dinheiro. O objetivo é o caminho. Hoje existem centenas de clubes cash flow pelo mundo. Estes clubes são importantes porque são uma luz no fim do túnel, uma estação de parada no caminho da vida. Ao ingressar em um clube cash flow, conhecerá pessoas como você, comprometidas em realizar mudanças, não apenas falar sobre elas. Ao contrário da escola, não se exige um passado acadêmico de sucesso. Tudo o que lhe é perguntado é sobre o sincero desejo de aprender e propiciar transformações. No jogo você cometerá inúmeros erros em diferentes situações financeiras e aprenderá com eles, usando o dinheiro do jogo. Os clubes cash flow não são para os que querem enriquecer rapidamente. Eles auxiliam em longo prazo as pessoas que querem mudar emocional, espiritual, física e financeiramente. Todos nós transformamos e evoluímos em diferentes níveis de velocidade. Assim você é incentivado a seguir seu ritmo. Depois de jogar com outras pessoas algumas vezes, você terá uma ideia melhor de qual deverá ser o seu próximo passo e de qual ativo das 4 classes, negócios, imóveis, ativos de papel ou commodities, é o melhor para você. Resumo: encontrar o caminho de alguém não é necessariamente fácil. Ainda hoje, não sei realmente se estou ou não no meu. Como você sabe, todos nós sentimos perdidos às vezes e nem sempre é fácil encontrar o caminho de volta. Se você sente que não está no quadrante ou no caminho adequado, eu o encorajo a ouvir o seu coração para encontrá-lo. Você pode perceber que é hora de mudar se estiver fazendo afirmações como as seguintes: estou trabalhando com pessoas apáticas. Amo o que faço, mas gostaria de ganhar mais dinheiro. Mal posso esperar pelo final de semana. Eu quero fazer do meu jeito. Já é a hora de parar? A minha irmã é uma monja budista. Seu caminho é apoiar o Dalai Lama, uma escolha que não gera riquezas. Porém, embora ela receba pouco, não significa que seja uma monja pobre. Ela tem seu imóvel próprio, que aluga e investe em ouro e prata. Sua força de espírito e sua mente financeiramente educada permitem que siga o seu caminho, sem um voto de pobreza. De muitas maneiras, era até bom que eu fosse rotulado de estúpido na escola. Embora emocionalmente dolorosa, essa dor possibilitou que eu encontrasse o meu caminho como professor. E, igual a minha irmã, a monja, não é porque sou professor que isso significa que devo ser pobre. Repetindo o que Thich Nhat Hanh disse, o objetivo é o caminho. Introdução. Em que quadrante você está? O quadrante cash flow é uma maneira de categorizar as pessoas conforme sua fonte de renda. Você é financeiramente independente? Se sua vida financeira chegou a um impasse, então independência financeira foi escrito para você. Se quiser assumir o controle do que faz hoje para mudar o seu destino financeiro, ele irá ajudá-lo a traçar este caminho. Este é o quadrante cash flow. As letras em cada quadrante representam: E de empregado, A de autônomo ou pequeno empresário, D de dono de grandes empresas e I de investidor. Cada um de nós se enquadra em pelo menos um dos 4 setores do quadrante cash flow. A nossa posição é determinada pela procedência do nosso dinheiro. Muitos de nós são assalariados, enquanto outros trabalham por conta própria. Empregados e autônomos se encontram do lado esquerdo do quadrante. O lado direito destina-se ao indivíduo cuja renda se origina das empresas ou dos investimentos que possuem. O quadrante cash flow é uma maneira de categorizar as pessoas conforme sua fonte de renda. Cada setor dentro do quadrante é único, e as pessoas dentro de cada um deles compartilham características comuns. Os quadrantes vão ajudá-lo a descobrir onde está e a traçar um caminho para seguir no futuro, conforme escolhe a sua própria entrada para a independência financeira.
Embora ela possa ser encontrada em todos os 4 quadrantes, as habilidades de um D ou I vão levá-lo ao seu objetivo financeiro mais rapidamente. Um E de sucesso precisa se tornar um I bem-sucedido para garantir a sua segurança financeira durante a aposentadoria. O que você quer ser quando crescer? Este livro, sob vários aspectos, é a segunda parte do meu livro Pai Rico, Pai Pobre. Para os que não leram Pai Rico, Pai Pobre, ele discorre sobre as várias lições que os meus 2 pais me ensinaram sobre dinheiro e escolhas na vida. Um deles era o meu verdadeiro pai e o outro o pai do meu melhor amigo. Um deles era altamente instruído, enquanto o outro tinha saído da escola no ensino médio. Um era pobre, o outro rico. O conselho do pai pobre. Conforme eu crescia, o meu pai instruído, porém pobre, sempre me aconselhava: vá à escola, tire boas notas e encontre um emprego seguro. Ele recomendava um estilo de vida que se assemelhava a este. Notas do narrador. Logo abaixo este texto há uma figura com os 4 quadrantes A, I, E e D. Na parte superior há a legenda escola. Uma seta vai de escola ao quadrante E e outra seta vai de escola ao quadrante A. Fim das notas. O texto continua. O pai pobre aconselhava que eu me tornasse um E, um empregado, com uma renda alta, ou um A, autônomo, como médico, advogado ou contador. Meu pai pobre se preocupava bastante com um salário estável, benefícios e a segurança de um emprego formal. Por isso ele era um funcionário bem remunerado do governo, era secretário da Educação do Estado do Havaí. O conselho do pai rico. Meu pai de poucas letras, mas rico, dava conselhos muito diferentes. Ele dizia: vá à escola, se forme, monte seu negócio e se torne um investidor bem-sucedido. Ele estava recomendando um estilo de vida que se assemelhava a este. Notas do narrador. Logo abaixo deste texto há uma outra figura, também com os 4 quadrantes. Desta vez, a seta vai de escola ao quadrante D e de escola ao quadrante I. Fim das notas. O texto continua. Este livro é sobre o processo mental, emocional e educacional que eu vivenciei ao seguir os conselhos do meu pai rico. A quem este livro se destina? Este livro foi escrito para pessoas que estão dispostas a mudar de quadrante, especialmente as que atualmente estão nas categorias E e A, e que pretendem passar para D ou I. Este livro é para pessoas que estão prontas para ultrapassar a barreira da segurança de um emprego e começar a buscar a segurança financeira. Esse não é um caminho fácil de se seguir, mas no final da estrada a independência financeira faz a viagem valer a pena. Quando eu estava com 12 anos, meu pai rico me contou uma história simples que me guiou para a formatura e a liberdade financeira. Era sua maneira de explicar a diferença entre o lado esquerdo do quadrante Cash Flow, os quadrantes E e A, e o direito, os quadrantes D e I. A história era assim. Era uma vez um vilarejo, um lugar excelente para se viver, exceto por um problema. Só tinha água quando chovia. Para resolver esse problema de uma vez por todas, os anciões do vilarejo decidiram organizar uma concorrência para contratar a entrega de água no vilarejo diariamente. 2 pessoas se ofereceram para realizar a tarefa e os anciões deram a ambas a concessão do serviço. Eles acreditavam que a competição garantia preços baixos e a oferta de fornecimento de uma reserva de água. O primeiro dos 2 concorrentes que ganhou a concessão, Ed, imediatamente comprou 2 baldes de aço galvanizado e começou a correr de lá para cá até o lago, que ficava a 1,6 quilômetros de distância. Imediatamente começou a ganhar dinheiro, pois corria de manhã à noite pegando água do lago com seus 2 baldes. Ele os esvaziava no enorme tanque de concreto que o vilarejo havia construído. Todas as manhãs tinha que acordar antes dos demais para se assegurar de que haveria água suficiente quando eles quisessem. O trabalho era árduo, mas ele estava feliz por ganhar dinheiro e ter conseguido um dos 2 contratos de exclusividade para o seu negócio. O segundo concorrente, o vencedor, Bill, desapareceu por um tempo. Ele não foi visto durante meses, o que alegrou Ed, pois não havia concorrência. Em vez de comprar 2 baldes para competir com Ed, Bill elaborou um plano de negócios, montou uma empresa, encontrou 4 investidores, contratou um presidente para realizar o trabalho e voltou 6 meses mais tarde com uma equipe de construção.
Um ano depois, seu pessoal tinha construído um enorme aqueduto de aço inoxidável de grande volume que ligava o vilarejo ao lago. Na cerimônia de inauguração, Bill anunciou que sua água era mais limpa que a de Ed. Ele sabia que havia reclamações sobre sujeira encontrada na água de Ed. Bill anunciou também que poderia abastecer o vilarejo com água durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ed só podia entregar água em dias úteis porque não trabalhava aos finais de semana. Então Bill anunciou que cobraria por este serviço, altamente especializado e pela água, cuja qualidade era mais confiável. 75% menos do que o Ed cobrava. O vilarejo então aplaudiu e imediatamente correu para a torneira no final da tubulação construída por Bill. Para competir, Ed baixou sua taxa em 75%, comprou mais 2 baldes, colocou tampas neles e passou a buscar 4 baldes a cada viagem. Para prestar melhores serviços, contratou seus 2 filhos para ajudar ele no turno da noite e nos fins de semana. Quando seus filhos foram para a faculdade, ele disse: "Voltem logo para casa, pois um dia esse negócio pertencerá a vocês." Por alguma razão, seus 2 filhos nunca voltaram. Eventualmente, Ed teve problemas com empregados e sindicatos. O sindicato pedia maiores salários, mais benefícios e queria que seus empregados buscassem apenas um balde por vez. Enquanto isso, Bill percebeu que, se aquele vilarejo precisasse de água, os outros também deveriam precisar. Ele reformulou seu plano de negócio e partiu para vender seu sistema de entrega rápida de água potável em larga escala e os preços baixos em outros vilarejos mundo afora. Ele ganhava apenas 1 centavo por balde de água entregue, mas entregava bilhões de baldes, e todo aquele dinheiro desaguava em sua conta bancária. Bill desenvolveu um aqueduto para entregar dinheiro a si mesmo, da mesma forma que a água era entregue aos vilarejos. Bill viveu feliz da vida pelo restante dos seus dias. Ed trabalhou arduamente o resto da vida e sempre teve problemas financeiros. Fim. Essa história sobre Bill e Ed me orientou durante anos. Ela me ajudou a tomar decisões. Frequentemente me perguntava: será que estou construindo um aqueduto ou apanhando baldes d'água? Estou fazendo um trabalho pesado ou usando a cabeça? As respostas dessas perguntas me tornaram financeiramente independente. E é isso que o livro trata. Do que é preciso para se tornar um D e um I. Destina-se a pessoas que estão cansadas de apanhar baldes e prontas para construir aquedutos para o dinheiro escorrer para dentro e não para fora dos seus bolsos. Este livro se divide em 3 partes. Parte 1. A primeira parte fala sobre as diferenças fundamentais entre as pessoas nos 4 quadrantes e sobre por que algumas delas ficam gravitando em alguns quadrantes e frequentemente ficam estagnadas sem perceber. Vai ajudá-lo a identificar o seu quadrante hoje e em qual deseja estar daqui a 5 anos. Parte 2. A segunda parte fala sobre mudanças pessoais. É sobre quem você deve ser e não sobre como agir. Parte 3. A terceira parte define 7 passos que deve seguir em direção ao lado direito do quadrante, Cash Flow. Compartilho mais alguns segredos do meu pai rico sobre a habilidade necessária para ser um D ou I bem-sucedidos. Vou ajudá-lo a escolher o seu próprio caminho para a independência financeira. Em Independência Financeira, continuo a enfatizar a importância da inteligência financeira. Se quiser atuar no lado direito do quadrante, os lados D e I, é preciso ser mais esperto do que se escolher ficar do lado esquerdo, como em E ou A. Para ser D e I, você precisa ser capaz de controlar a direção que o seu fluxo de caixa está tomando. Este livro foi escrito para pessoas que estão prontas para deixar para trás a segurança de um emprego e começar a construir o seu próprio aqueduto para obter a independência financeira. Estamos na era da informação, e ela oferece mais oportunidades do que nunca para a realização financeira. As pessoas capacitadas para ser D e I é que vão identificar e agarrar as oportunidades. Para ser bem-sucedido na era da informação, você precisa entender os 4 quadrantes. Infelizmente, as nossas escolas ainda têm a mentalidade da era industrial, preparando os alunos apenas para o lado esquerdo do quadrante, Cash Flow. Se está em busca de novas respostas para entrar na era da informação, então este livro foi escrito para você. Ele não contém todas as respostas, mas nele compartilho experiências pessoais e intrusivas à medida que viajo dos lados E e A
para os D e I. Meu contexto. As 6 pessoas com que passo a maior parte do meu tempo. Notas do narrador. Logo abaixo a este texto há uma foto. Nela há 2 colunas, uma com o título nome e a segunda coluna com o título quadrante E, A, D ou I. Abaixo dos títulos há linhas sem nada escrito. Fim das notas. O texto continua. Glossário. 1031. É o jargão usado para a seção 1031 do Internal Revenue Code, IRC, que permite a um vendedor adiar o pagamento de impostos sobre imóveis vendidos, visando o ganho de capital através de uma troca por imóveis mais caros. 401K. Um plano de aposentadoria norte-americano desenvolvido pela Employee Retirement Income Security Act, ERISA, Lei de Segurança da Aposentadoria dos Empregados, em tradução livre, de 1974, quando as empresas perceberam que não conseguiriam prover assistência médica para os aposentados. Aptidão financeira, o que faz com que o dinheiro que ganha, como impede que as pessoas a tirem de você, como o conservar e como faz com que ele trabalhe arduamente para você. Ativo, algo que põe dinheiro no seu bolso com o mínimo de trabalho. Balanço patrimonial, a parte de baixo do diagrama da demonstração financeira, assim chamado porque supõe-se que seus ativos e passivos estejam balanceados. Capital social, o capital levantado por uma empresa pela distribuição de ações. Demonstração financeira ou de lucro e perdas, mede renda e despesas, dinheiro que entra e que sai. Uma demonstração de sua renda, despesas, ativos e passivos. É seu boletim, entre aspas, depois que sai da escola, que o gerente do seu banco precisa avaliar antes de lhe conceder o empréstimo. Empresário, empreendedor. Alguém que cria um sistema para oferecer produtos ou serviços visando a obtenção de lucro. Os empresários e empreendedores se dispõem a aceitar um nível de risco ao buscar oportunidades, e são peças-chave na sociedade capitalista. Fluxo de caixa, o dinheiro que entra como renda e que sai como despesas. É sua direção que determina se algo é renda, despesa, ativo ou passivo. O fluxo de caixa conta a história. Fundos mútuos, uma variação de ações. Títulos ou seguros agrupados, gerida por uma empresa de investimentos e adquirida por investidores individuais através de ações. As ações não possuem valor de propriedade direta das empresas. Passivo, algo que tira dinheiro do seu bolso. Previdência social, programa de bem-estar ou segurança social, geralmente financiado por deduções automáticas da folha de pagamento, para subsidiar pessoas em idade avançada ou deficientes. Proficiência financeira, a habilidade de ler e compreender as demonstrações financeiras que lhe permite identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. QI financeiro, inteligência financeira que resulta da educação financeira. Pessoas com alto QI financeiro aprendem a usar o dinheiro de outras pessoas para enriquecer. Regra de ouro, quem tem o ouro faz as regras. Renda, o dinheiro que é recebido como resultado de atividades laborativas de um indivíduo ou empresa. ROI, retorno sobre investimento. Sociedade anônima, é apenas um documento que cria uma instituição, como um corpo legal sem alma. Não é um grande edifício, uma fábrica ou um grupo de pessoas. Os ricos protegem sua riqueza por meio delas. Stop, uma palavra ou stop. É simplesmente um comando de computador que vende automaticamente suas ações se o preço delas começar a cair, ajudando a minimizar suas perdas e a maximizar seus lucros. Títulos. Uma dívida em que o emitente autorizado é obrigado a reembolsar aos detentores dos dividendos o valor acrescido de juros em uma data posterior, denominada maturidade. O cronograma das publicações aqui do canal funciona da seguinte forma. Postamos os episódios dos audiolivros aqui no canal a cada 5 dias. Assim você fixa bem o conteúdo e dá tempo de se atualizar. E no final, após todos os episódios estarem postados, publicamos um vídeo único e completo do livro, para que você possa ver tudo de uma vez aqui no canal, ou acesse o nosso blog e baixe o arquivo para poder ver offline. Fique ligado nos episódios e prepare-se para a nossa live de encerramento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você ser lembrado de quando vai acontecer as nossas reuniões. Eu estou ansioso para essa troca de conhecimento com você.
Obrigado por ouvir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que achou deste episódio. E se tem algum livro dos temas como criatividade, marketing e artes visuais, não deixe de pedir aqui nos comentários. Obrigado por ouvir. Clique para ver o próximo episódio ou confira os vídeos sugeridos.